Boa noite para você que está ligado aqui na TV Artes, afiliado à TV Cultura, canal aberto 19.1 para toda a região metropolitana de Campinas. Mas claro, abraçamos você que nos acompanha em qualquer parte do Brasil pelo sinal da Sky, no canal 82, ou então na nova parabólica, canal 58. Mas em qualquer parte do mundo você também nos acompanha e pode ser pelo YouTube da TV Artes, no Facebook da TV Artes ou na nossa página tvartes.com.br. Nesses canais você pode acompanhar o nosso programa a qualquer instante do dia, da noite. Claro que isso facilita muito a sua vida e a sua comunicação conosco aqui da TV Artes, com toda a equipe Classe A de Esportes. E quem está ao meu lado hoje é o Maurício Miléo. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Maurício. Boa noite a você, telespectador, conectado junto com a gente. Muito bem. Olha, nesta sexta-feira temos muitos assuntos para tratar, né? Semana passada foi um programa especial dedicado ao título da Série C da Ponte Preta e acabou não sobrando tempo para a gente falar do Guarani, então nós vamos abrir esse programa falando do Alviverde Campineiro, elenco ainda em férias, não sabemos os jogadores que ficarão, aqueles que deixarão o Brinco de Ouro e muito menos aqueles que serão contratados, né? Mas esses e outros assuntos foram abordados em entrevista coletiva recente, na qual participou, por exemplo, o treinador do Guarani, o Matheus Costa, que nós vamos acompanhar aqui na semana que vem, as palavras dele. Você vai ver na entrevista coletiva que nós vamos exibir que ele participa ao lado do Elano, o Elano que é o coordenador técnico do Guarani. A exemplo do treinador e a exemplo do Farney Coelho, todos renovaram o contrato com o Alviverde Campineiro. Então, todo o comando do futebol do Guarani continua na próxima temporada, independente das eleições que vão acontecer ainda no mês de dezembro. E devemos ter chapa de oposição. Então não é uma garantia que a mesma diretoria, o mesmo CA que comanda o Guarani hoje, vai continuar no comando. Mas assuma quem assumir ou continue quem lá está, a comissão técnica para o início do ano, é exatamente a que terminou a temporada na Série C do Campeonato Brasileiro. E o Elano Blumer, ele vai explicar para você que está acompanhando aqui o nosso Uniesportes, qual é a função dele como coordenador técnico do Guarani. Porque muita gente pergunta, mas o que faz o coordenador, ou especificamente o profissional do Guarani Futebol Clube? Quais são as atribuições do coordenador? Vamos acompanhar as palavras do Elano. De poder estar voltando a falar, né, depois de tudo. A gente sente muito, né? Eu particularmente sou um cara do Guarani, né? Eu já falei várias vezes. E é um momento assim que a gente fez tudo possível e o final não foi como nós imaginávamos. O campo a gente não tem como controlar, isso faz parte do futebol, né? Mas a gente não dá para deixar de olhar para trás o que foi feito de bom. Quando você fala de ídolo, né? A gente pega no futebol, vamos falar do brasileiro, não é uma exclusividade do Guarani, né? Isso vem acontecendo dentro do futebol brasileiro. E já respondendo a tua pergunta, não tenho certeza, todos os grandes ídolos do Guarani foram formados em casa. E essa é uma grande luta minha. Agora com essa renovação, quando se trata de renovação e se mantém um trabalho, mesmo depois de um final triste que nós tivemos, por tudo que foi, a gente sabe que não seria fácil, mas seria possível, infelizmente isso não acabou concretizando com acesso. Mas eu acho que, assim, o meu trabalho, ele vai muito em contra disso agora, né? Dentro do vestiário, dentro das relações, eu sou um auxiliar para que eu possa auxiliar aquilo que o Matheus quer, poder do relacionamento dos jogadores, poder trazer bastante coisa para o Guarani, que eu acho que eu consigo exercer a minha função, para que eu também consiga resgatar isso do Guarani. Nós temos exemplos aí do Lucas Albuquerque agora, que foi vendido para o Palmeiras, um moleque de 14 anos, 15 anos agora em agosto fez, que pode ser uma referência aí, para a gente seguir o bom trabalho, que o Guarani saia, que os meninos que saiam daqui saiam valorizados, né? Saiam bem, né? E isso que está acontecendo com o Lucas. Saiu o Guarani tendo uma porcentagem financeira ótima, com metade da porcentagem também continua sendo do Guarani, e eu acho que a gente pode criar grandes ídolos aqui dentro, né? Porque hoje não está fácil você contratar um cara e ele se manter por muito tempo dentro do clube.
porque hoje a concorrência é muito alta, então acho que tem essas dificuldades, mas eu acho que a gente pode melhorar a formação, melhorar a estrutura e continuar formando, consequentemente a gente pode ter outros ídolos aí dentro do Guarani. Olha, o meu trabalho é acompanhar, né, que eu tenho feito, hoje mais o 15, 17 e o 20, né, se eu for falar para você assim, com certeza, 70, 80% das categorias treinaram no profissional, nesse período que eu estou aqui, então curto tempo, até mesmo os meninos do sub-15, né, em algum momento, o Matheus, nenhum momento ele restringe esse trabalho de ter alguns meninos aqui, isso é muito bom. Então, assim, o meu trabalho é esse. Agora, se o menino vai se permanecer aqui ou não, depende dele, né? Tem os jogos da base, normalmente eu trago também aqueles que não jogam, justamente para poder ter uma oportunidade da gente ver ele treinando e jogando junto com a gente. Agora, na pré-temporada, já estamos se organizando para poder ter alguns jogos treino contra a base. Esses são planejamentos que a gente vem fazendo. E eu acho que o Guarani é um clube formador. Eu acho que agora, principalmente assim, além de formar, a gente tem que... eu quero muito poder estar mais participativo agora dentro das comissões técnicas, né? Para eu também poder colocar algumas coisas que o Guarani fez a vida inteira, que há algum tempo deixou de fazer, que revelaram muita gente. Então, assim, são questões que eu vou estar diretamente agora dentro do processo, dessa questão de base também, porque no profissional eu tenho um período de trabalho, que é o período da manhã ou o período da tarde. Então, o período que eu não tiver no profissional, consequentemente, agora eu vou estar nas categorias de base. Então, eu vou estar muito perto. Não sei de números, cara. Se é 5, se é 7, se é 10. Tudo depende muito do desempenho, né? Eu não vejo futebol com idade. Eu vejo jogador bom. Se o Matheus tem o cara treinando e ele acha que ele deve escalar ou não deve, aí é uma opção do treinador. Mas eu devo apresentar essas opções para ele, entendeu? Então essa é a minha função. Agora do cara permanecer e jogar vai depender muito do jogador. Independente da idade, se tem 17, se tem 18, se tem 16. Desde que ele tenha contrato profissional e tenha capacidade, o treinador entenda que ele possa ser uma opção, eu acho que aí a gente vai para um caminho bacana. E a gente torce para que a gente consiga encontrar aí mais atletas novos. Bem, um detalhe interessante que o Elano falou é sobre essa ligação que ele vai fazer das categorias de base com o elenco profissional. Só me estranha ele ter dito que vai começar a fazer isso agora, né, nesse começo de temporada. Por que já não estava fazendo antes, se ele tem aí quase 6 meses de trabalho com o Guarani? Talvez porque toda a filosofia da gestão de futebol anterior do Guarani foi errada, pelos jogadores errados que foram contratados. Aí a necessidade do Farney, quando chegou junto com o Elano, praticamente refazer um elenco, e não se deu muito crédito para os jogadores da base, que o Guarani poderia ter aproveitado naquele momento, e acabou não aproveitando. Então talvez agora os jogadores da base que têm condições de ser apresentados, eles possam render até mais de acordo com os jogadores principais, porque o Farney disse isso. Nós acompanhamos a entrevista dele aqui 15 dias atrás, que a média de idade do Guarani nesse ano vai subir, mas isso não quer dizer que a base não será aproveitada. E essa mescla, Maurício Milhão, ela é importante, porque o jogador mais jovem, quando ele sobe e tem jogadores experientes para ele se espelhar e para orientá-los no que ele vai fazer nessa transição da base para o profissional, é muito importante que isso seja feito e tenha profissionais acompanhando toda essa mudança de ares, digamos assim. Sim, com certeza, é muito importante, tanto para a formação do atleta que está vindo da categoria de base, também para dar um ar, uma tranquilidade para um jogador que é mais veterano, né? A gente vê isso daí muito embora na seleção brasileira alguns anos atrás, com o Neymar sendo camisa 10 ali, sendo a referência para garotos jovens que veio como Rodrigo, Vinícius Júnior e entre outros, Richarlison também no comando de ataque. É importante, mas já era para ter sido feito isso. Talvez se tivesse essa mesclagem junto com a categoria de base e o elenco profissional, o Guarani talvez conseguiria ter garantido o acesso para a Série B do ano que vem. É verdade. E vamos seguir acompanhando as falas do Elano, porque ele vai falar um pouquinho mais, além de ser esse profissional
que faz essa ligação da base com o profissional, ele vai falar quais são as outras funções que ele tem no clube. Acompanhe. A função do coordenador, eu tenho 4 funções definidas, né? Que é o departamento de mercado, o departamento médico, junto com a comissão técnica, né? E a transição de jogador da base com o profissional. Essas são as 4 funções definidas que eu tenho que executar todos os dias. O profissional, basicamente, o comissão técnica, ele tem definido o trabalho o da semana, eu não interfiro ali no treino, não interfiro na escalação, não interfiro. Eu tenho a minha função como comissão, eu apresentar as minhas ideias ali do jogador. Eu acho que esse menino aqui eu acho que é bom dar uma olhada, porque o Leandro também, que é auxiliar do Matheus, trabalhou com base, também é um cara que pode me ajudar nisso. O Matheus conhece muito, então a gente, assim, aqui ninguém define nada sozinho. A gente apresenta para o treinador e a comissão técnica define, não sou eu. E, consequentemente, aonde eu entro, né? É uma análise de treino, vejo que o jogador ele tá bravo porque ele tá jogando menos, ou às vezes o cara ele tá errando em alguma situação técnica ali de o Matheus sabendo do que eu possa falar com o cara, eu não entro em parte tática. São detalhes refinos assim de vestiário, refino de dia a dia, ver se está tudo bem com a família do cara, se o filho está com algum tipo de problema. E, consequentemente, agora com mais tempo, eu também tenho a oportunidade de apresentar, com todo o relacionamento que eu tenho, outras funções que podem trazer recursos para o Guarani. Então, são coisas assim que eu não fiz até agora porque eu não tive tempo. Mas, consequentemente, assim, dentro dessas 4 funções que são determinadas para mim, e dentro do clube eu procuro mais auxiliar e apresentar para que a gente tenha um trabalho tranquilo, porque quando ganha, o meu trabalho basicamente é mais auxiliar mesmo, né? Então, assim, Matheus, quanto mais resultado tiver, que nem a gente trabalhou aqui com toda a dificuldade, mas tivemos resultado. Então, basicamente, o meu trabalho é esse. É auxiliar, estar junto com o Matheus, entender o que ele precisa, eu preciso disso, eu vou tentar brigar ali para que ele consiga ficar só no campo e eu consiga auxiliar e trazer para ele o que ele quer. Então, basicamente, eu recebo muita informação e vou tentar solucionar os problemas, entendeu? Então, por isso que, basicamente, às vezes eu sou passado de muito chato, né? Porque eu, basicamente, sou o cara que vou tentar resolver os problemas para poder deixar eles fazendo o trabalho de campo tranquilo. Se não fez até agora, nós somos contratados para tentar fazer, para buscar fazer. E hoje, dentro de todos esses processos, eu vejo as pessoas engajadas para tentar mudar. Porque eu não falo do Guarani, eu falo no geral, né? Em todos os clubes que melhoraram, eles melhoraram as suas estruturas. Porque hoje, para trabalhar, para você contratar, para você ter um fluxo de trabalho melhor, para você ter longevidade, você ter resultado a longo prazo, você precisa ter estrutura. Isso o jogador vê hoje. Não sou eu, Elano. Porque eu acho que o Guarani, ele nunca vai deixar de ser Guarani. Ele vai continuar sendo grande com a sua história, ele vai continuar maravilhosamente bem. Mas para a gente seguir formando bem, tendo resultado, e eu acredito que o Guarani, o que eu falei no primeiro dia, eu acredito até agora, com tudo que aconteceu, com toda a dor que nós estamos sentindo, eu vejo o Guarani na Série A. Se a gente conseguir criar esse processo, continuar o bom trabalho que a gente vem fazendo, sabe, não sou eu. Nós estamos trabalhando em conjunto, um time de futebol não se faz sozinho. Então, assim, eu sempre comento que eu trabalhei no City, joguei no City em 2007, o Manchester City. O Manchester City tinha os mesmos problemas. Quando eles trabalharam junto, criaram, logo, você vai falar para mim financeiramente, mas o Guarani hoje está em dia. Então, eu acho que, assim, a gente está trabalhando tudo para o mesmo caminho, né? E são passos, né? Lógico que com o resultado positivo final, tudo é mais rápido. Agora, dar uma atrasada em alguns processos faz parte também. Mas nós estamos aqui em busca do mesmo objetivo, a gente está com a mesma confiança, eu acredito igual, e é isso que eu te falei, vou tentar fazer as minas 4 funções que eu são determinadas no meu trabalho, e consequentemente eu quero poder formar mais atletas, eu quero ajudar os meninos que aqui estão, e consequentemente eu ajudaria o Guarani, é assim que eu posso fazer, né? Mas a questão do CT é uma coisa que não está descartada, mas é uma coisa que eu não posso te garantir. Mas o que depender de mim, consequentemente, eu vou estar em busca ao longo do processo, do dia, para melhorar essa formação, alojamento, tudo, porque isso aí vai ficar para o Guarani a vida toda. Esse é o grande problema. É o que não depende do Elano, é o que não depende da comissão técnica, né? É o que depende do conselho de administração, da presidência desse conselho de administração.
dos recursos financeiros, porque talvez, Maurício Milhão, essa é a grande diferença, né? Lá na Inglaterra o dinheiro não faltava, aqui é um produto escasso. Já é mais complicado, né, Fê? Ainda mais o Guarani, que passa por tantas pendências financeiras, né, Maurício? É realmente complicado. Fica meio injusto comparar o Manchester City com o Guarani Futebol Clube. É difícil. E olha, uma notícia boa para o Guarani é porque a CBF aumentou a cota dos clubes na Série C nessa temporada, tá? Então, terá mais 150 mil, não é uma grande quantia quando se fala de futebol, mas o Guarani vai ter mais 150 mil na conta, totalizando 3 milhões para todos os times. E isso vai além de 1.400.000 que cada clube que disputou a Série C nessa temporada já recebeu, tá? Então esse valor extra é para todos os times que jogaram a Série C, para o Guarani, para a Ponte, para o Ituano, enfim, dependendo se foi para a segunda fase, se parou na primeira, todo mundo vai ter essa bonificação na CBF. E é mais ou menos a soma desses dois valores que o Guarani vai ter direito na próxima temporada. Então, tudo leva a crer que a provável participação do Guarani na Copa do Brasil é que vai salvar o caixa do Guarani no ano que vem, porque na Série C, com essa grana da CBF, Maurício Milhão, é difícil. É, muito pouco, né, Maurício? Um investimento muito grande, que mobiliza todos uma partida de futebol, mas o Guarani, se trabalhar certinho, colocar num plantel, fazer boas contratações e manter umas peças ideais no clube, tem tudo para conseguir uma vaga na Copa do Brasil e ir passando de fase, aumentando cada vez mais o cofre dos clubes. E olha, o Guarani, lógico, está trabalhando atrás de reforços. Uma conversa que surgiu nos últimos dias dá conta que o Diogo Silva, goleiro da Ponte, interessa ao Guarani, né? Então é bom a gente ficar acompanhando. Existem outros goleiros no radar do Guarani. O Guarani quer trazer um goleiro experiente para disputar essa próxima temporada. O Ramon Carvalho, aquele mesmo volante que jogou na Ponte alguns anos atrás, estava no Ituano, também é outro que está na mira do Guarani. Então, vamos aguardar os próximos dias e as negociações agitando o mercado. Olha, um grande abraço para você que nos acompanha aí na bela cidade de Cosmópolis, que vai ser sede da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. Isso já está resolvido, tá? Entre Prefeitura, Cosmopolitano Futebol Clube e Federação Paulista de Futebol. O anúncio só vai acontecer no próximo dia 25 de novembro, quando a federação vai oficializar todas as sedes e todos os clubes que vão disputar essa competição. Mas Cosmópolis, então, pela primeira vez, será sede. O Cosmopolitano, pela primeira vez, vai disputar uma Copa São Paulo de Futebol Júnior. Existe uma outra pendência aqui na nossa região, que o Hyper Valinhos também pleiteia uma vaga e também pleiteia trazer uma sede para a cidade de Valinhos. E isso é muito bom, Maurício Milhão, porque infelizmente nos últimos anos a Copa São Paulo tem acontecido longe de Campinas. A última Copa São Paulo que teve mais próximo aqui da região foi em Jaguariúna, né? Onde teve o Jaguariúna Futebol Clube jogando no Alfredo Chiavegato. E foi uma experiência boa, né? Se eu não me engano, acho que o Flamengo, o Clube de Regatas Flamengo, que veio participar aqui na cidade de Jaguariúna, e foi muito bom. Mobiliza a cidade, mobiliza a torcida em si, é uma festa bonita de se acompanhar logo nos primeiros dias do ano. O estádio lá de Cosmópolis é o estádio Telmo de Almeida, tá? Que está sendo muito bem cuidado. Pessoal, no próximo bloco nós vamos falar da Ponte Preta, que está acontecendo nesse pós-conquista de Campeonato Brasileiro. Tem coisa interessante, hein? Sobre eleições, sobre o estádio Moisés Lucarelli. Não saia daí porque nós voltamos já já. Na Unifage, você não só aprende sobre inteligência artificial, você a cria. Aqui é prática constante e conexão direta com o mercado global. Parceria com a Amazon, fazendo você ter destaque no mercado. Prepare-se para ser um profissional ético, criativo e com salários competitivos. Não fique para trás. A inteligência do futuro espera por quem tem coragem de liderar. Unifage, inovação que transforma.
Você sabia que pode contribuir com a segurança de Jaguariúna? Participe das reuniões do Conseg, que acontecem toda primeira segunda-feira do mês, na Câmara Municipal. Faça parte da construção de uma cidade mais segura. Cidadania, uma iniciativa, TV Artes e Unifage. Qual é o futuro ideal para você? Para os pacientes da AACD, é viver em um mundo onde as diferenças não sejam barreiras, é ter acesso à saúde de qualidade, é circular com autonomia e acessibilidade, é contar com a confiança de quem acredita em você, é garantir que todos recebam tratamento de excelência e, com a força da sua doação, a AACD transforma a vida há 75 anos. Confiamos no futuro, confiamos em você. Doe agora! Olambra é conhecida em todo o Brasil pela beleza das flores e pelo orgulho em preservar suas raízes holandesas. Uma cidade charmosa, onde a cultura e a arte estão por toda parte. Olambra é arte, é cultura. Fique por dentro da programação da TV Artes e da TV Cultura em nossa região. Sintonize canal 19 na TV aberta, 58 na Nova Parabólica e canal 82 na Sky. Sabe qual é o segredo das mulheres que estão conseguindo emagrecer de graça? Elas ligaram e adquiriram o Glicotrate numa condição única. 70% de desconto para você nivelar sua glicemia e mandar embora o fantasma da diabetes. E o emagrecimento vem junto, mas de graça, sem tirar nenhum real do bolso. Ligue e garanta o seu. Na Unifage, você não só estuda, você vive a experiência de ser protagonista da sua história. Com aulas práticas desde o primeiro dia e uma infraestrutura de ponta, o aprendizado aqui vai muito além da sala de aula. Tecnologia, inovação e um time de mestres que inspiram. Com ensino por competência, conexões globais e certificações intermediárias, a Unifage te prepara para o mundo real. Unifage, mais que educação, uma jornada transformadora. De volta com o segundo bloco do Uniesportes nesta sexta-feira. Você sabe que o nosso encontro é todas as sextas-feiras, às 7 da noite, aqui na tela da sua TV Artes. Agora vamos falar da Ponte Preta. Algumas notícias chamaram a atenção na Macaca nesta semana. Uma delas, a renovação de contrato do técnico Marcelo Fernandes e dos seus colegas de comissão técnica, caso do auxiliar, o Marcelo Copertino, do preparador físico Marco Alejandro. Eles também permanecem no staff do clube para a próxima temporada. Quem também vai permanecer à frente do clube, muito provavelmente, é o presidente Marco Antônio Eberlin. Na última sexta-feira, era o prazo final para inscrição das novas ou outras quaisquer chapas que quisessem concorrer ao pleito que acontece no próximo dia 20. Ocorre que nenhuma outra chapa se inscreveu a tempo, apenas a chapa denominada 1977, que é do grupo da situação e que tem, claro, à frente o presidente Marco Antônio Eberlin. Muito embora na Ponte Preta não seja inscrita a chapa já com o nome de quem será o presidente. A chapa é inscrita. Se ela vencer a eleição, e deve vencer por aclamação, todos os que fazem parte dessa chapa, todos os 250 conselheiros, entre os novos e os natos do clube, têm direito a voto. E também podem ser votados. Então, vai daí que, depois da eleição desta chapa para o conselho, qualquer um dos conselheiros, que tiver condições, claro, pode se candidatar à presidência. Da última vez foi assim. Tanto que o Marco Antônio Eberlin nem era o mais cotado para ser escolhido como presidente. Só que depois algumas pessoas declinaram do cargo e Marco Antônio Eberlin foi levado à presidência. Muito provavelmente isso deve acontecer exatamente da mesma forma, né? Mas, então, para você entender como é que se dá esse andamento dentro da Ponte Preta, dentro do processo eleitoral da Ponte Preta. Repito, a eleição acontece no próximo dia 20. Outro detalhe da Ponte Preta nesta semana, ainda não foi divulgado de maneira oficial para nós da imprensa
o projeto de revitalização e melhorias do estádio Moisés Lucarelli. O projeto foi apresentado na reunião do Conselho Deliberativo na última segunda-feira e algumas imagens foram divulgadas. Você acompanha aí na telinha como será o futuro do estádio Moisés Lucarelli. Você vê aí uma cobertura em boa parte do estádio, apenas a cobertura não contempla a área da frente do estádio, porque essa área é tombada pelo patrimônio público, então ali não pode ser mexido, não pode se mudar arquitetonicamente, a mudança só pode ser feita no restante. Então aí nós teríamos uma mudança, né, na área do fundo do estádio Moisés Lucarelli, vai prejudicar o pessoal da linha do trem, viu, Maurício Milhão? Ninguém mais vai ver nada. Mas então, a arquibancada do fundo, ela deixaria de ter aquela curva lá no fundo, viria um pouco mais para frente, dentro do formato arena, teríamos o estádio coberto, né? Mas claro, outras melhorias também, em termos de camarotes que já foram reformados, cabine de imprensa que ainda não foi reformada, enfim. A estimativa é 400 milhões o custo dessa obra. Não é obra da ponte, é obra de investidores, tá? Até porque você pode perguntar, mas de onde a ponte vai tirar dinheiro? Não vai tirar dinheiro porque ela já não tem, tá? Então seria toda uma obra da iniciativa privada. E estima-se que essa obra demoraria aproximadamente 2 anos para ficar pronta. Só que isso também não é tudo certo, não está tudo certo. Depende dessa eleição, depende de alguns elementos da diretoria, do Conselho Deliberativo aprovarem. Mas que a ideia é boa, Maurício Milhão. Com certeza, é um formato que lembra muito o Allianz Parque, né? Tem aquela parte mais fechada ali na parte de cima, e é um investimento de 400 milhões, né? Precisa ter esse apoio, a Ponte Preta precisa dessa reforma, dessa revitalização do Majestoso, e a reforma prevê para ampliar também os setores para em torno de 21 mil torcedores e até possibilitando 38 mil pessoas caso alugue o espaço para shows. E também estacionamento seria ampliado. Caso aprovado, seria em torno de 24 a 35 meses para a entrega do projeto. E é exatamente quando a gente viu nas imagens, posso até pedir para o pessoal repetir as imagens para a gente, de que lá ao fundo do estádio Moisés Lucarelli, a arquibancada vai ser reta, diferente daquela curva que existe lá no fundo, a exemplo do que há aqui na frente, e nesse recuo que sobraria lá atrás, ali será o novo estacionamento. Então nessa parte onde tem o distintivo da ponte que você viu ali, no projeto aéreo, vai ser um estacionamento coberto para 800 vagas, que é uma coisa que faz muita falta hoje no Majestoso. Bastante. Bem, é o seguinte, se tudo correr bem dentro da cronologia e essas obras puderem começar no ano que vem, como eu disse, serão 2 anos. Então você coloca aí 2026, 2027, para terminar com uma ótima intenção em 2028, né, o torcedor da Ponte poderá desfrutar desse novo layout, digamos assim, do estádio Moisés Lucarelli. Agora vamos aguardar, né, para ver se nada falha no meio do caminho. O torcedor da Ponte sabe que algum tempo atrás queria construir um novo estádio lá no Jardim Olinda. Isso nem seria possível, tá? Mas levantaram essa hipótese. O que eu espero é que desta vez a coisa flua, a coisa aconteça para o bem da Ponte Preta. Voltando a falar sobre aquilo que acontece dentro do gramado, o time da Ponte Preta, ou a diretoria da Ponte, em relação ao time do ano que vem, tem algumas expectativas de que alguns dos jogadores permaneçam. Existe uma prioridade com relação a Elvis e Diogo Silva. O Diogo Silva tem uma cláusula no contrato dele que, em caso de acesso, renovaria automaticamente até o final da Série B do ano que vem. Tá? Ele já tem contrato até o fim do Campeonato Paulista. Isso não quer dizer que vai ficar, se tiver uma outra proposta melhor, e principalmente se a Ponte por acaso não cumprir os seus compromissos financeiros, ele tem, claro, a prerrogativa de sair. O Elvis, da mesma maneira. Só que o contrato do Elvis está no fim. Tá? O Elvis já disse em entrevistas que tem pelo menos 3 a 4 propostas, mas primeiro vai conversar com o Marco Eberlin, para depois chegar numa conclusão do que vai fazer na sua carreira. Todos os demais jogadores, né, aqueles que foram campeões e aqueles que ficaram no banco, a gente já sabe que vai ser difícil que eles continuem, que todos continuem
no elenco, principalmente por conta dos acertos não realizados. Mas seria importante, Maurício Miléo, que esses 2 jogadores continuassem no elenco. Com certeza, seria muito importante, ainda mais agora que a Ponte Preta conseguiu acesso à Série B do Campeonato Brasileiro, com um outro ânimo, um outro ar agora no elenco, e a permanência do Diogo Silva. Se você tendo um goleiro muito seguro ali embaixo das traves e tendo um camisa 10 de ofício como o Elvis, seria muito importante para a sequência desse projeto, já que teve a renovação com o Marcelo Fernandes, que mudou a Ponte Preta da água para o vinho na reta final do campeonato, conseguindo o título. Então, se a Ponte Preta tem essa pretensão de chegar numa Série A de Campeonato Brasileiro, de conquistar uma Série B ou ficar entre os G4, o principal seria manter Diogo Silva e Elvis, para você ter uma base sólida ali, começando a ter uma base sólida, para aí sim você ver as contratações para girar em torno desses jogadores. Bem, já que nós estamos falando de Série B do Campeonato Brasileiro, tem algumas coisas que chamam a atenção nesse campeonato, né? Primeiro, os times que vão cair da Série A para a Série B. Já dá para a gente ter uma noção. Veja aí na sua telinha como está o Z4 da Série A do Campeonato Brasileiro, né? Porque por aí, aliás, vamos à classificação. Classificação primeiro, está aí na sua telinha. Primeira classificação da Série B. Quem está perto do acesso? O Coritiba, que tem 61, Chapecoense e Remo com 58, Atlético com 56. O Novo Horizontino, se o campeonato terminasse hoje, ele ia bater na trave de novo, com seus 56 pontos ganhos. Eu torço muito para que o Novo Horizontino, esse ano, consiga subir, sinceramente, tá? Criciúma, Goiás, CRB, Avaí, esse pessoal está correndo atrás. Até o Atlético Goianiense, até o Cuiabá, até o 11º, ainda aspiram a alguma coisa nessas rodadas finais. Faltam 4. Do Cuiabá para baixo, Maurício Miléo, eu acho que já não dá para sonhar. Agora, lá na ponta de baixo, o Paysandu já caiu, matematicamente, para a Série C. O Volta e o Amazonas, eu acho que não tem volta para esses 2 também. Embora não matematicamente, mas acho que Amazonas e Volta Redonda já caíram. Agora, a outra vaga está sendo disputada a ferro e fogo por Botafogo e Atlético. A Ferroviária, se vencer nesse final de semana, ela não cai mais. Não tem mais chance. Mesma coisa acontecendo com o América Mineiro. Então, Atlético e Botafogo de Ribeirão Preto vão duelar até o final para ver quem não cai, Maurício Miléo. A Série B na parte de baixo, o Campeonato Brasileiro em si, num todo, ele é bem competitivo, né? É um dos campeonatos mais difíceis que tem. Isso eu falo a nível mundial, né? Não chega nem perto de um campeonato espanhol, de um campeonato inglês. A parte de baixo ali é bem embolada. Paysandu, Volta Redonda e Amazonas já são praticamente 3 carimbados já para a Série C. Agora o Atlético e o Botafogo vai ser um duelo bom ali entre os dois para ver quem consegue pegar a 16ª colocação. E só para lembrar, Maurício Miléo, que no ano passado, né, quando os 2 times de Campinas caíram, o Paysandu flertou com a zona de rebaixamento, conseguiu escapar, o Botafogo de Ribeirão Preto também. Né? O Amazonas é uma decepção, porque fez um bom campeonato o ano passado, esse ano não conseguiu. O Volta Redonda bate e volta, né? Subiu ano passado, vai cair. O Atlético, se cair também, será o bate e volta, né? Um ano só de Série B. Agora, voltando a falar da ponta de cima, eu acho que do Coritiba não sai mais essa vaga. O Coritiba, para mim, já subiu. A Chapecoense e o Remo, entendo que também. Porque o Remo fez uma ótima campanha de recuperação, está fazendo agora nessa fase final. Agora, de Atlético Paranaense, Novo Horizontino, Criciúma e Goiás, aí vai dar um bolo gostoso nessa fase final, hein? E dependendo das junções de resultado também, o CRB consegue ali entrar na briga, né? Junto com esses 3. Mas a parte de cima ali também vai ficar uma briga boa entre Curitiba e Chapecoense, até mesmo o Remo, né? Que foi a surpresa dessa Série B do Campeonato Brasileiro, conquistando ali logo um 3º colocado, e dependendo, né, das junções de vitória, tropeços de outros adversários, pode chegar ali no 1º colocado e até mesmo acabar sendo campeão da Série B. Mas, como você disse, o Novo Horizontino seria muito importante conquistar essa vaga para a Série A, justamente para fortalecer ainda mais o futebol paulista. E um detalhe, o Remo é o outro que subiu o ano passado. Então, vejam, da mesma maneira que nós temos times que subiram sendo rebaixados, nós temos um time que subiu e pode já pular para a Série A.
do Campeonato Brasileiro. Foi o caso do Mirassol ano passado. Exatamente. Então, vamos aguardar para ver o que vem por aí. Falar em que vem por aí, próxima rodada já começando nessa sexta-feira, hein? Confere aí na sua telinha o que vem pela frente nessa Série B de Campeonato Brasileiro. Já seguindo aí, portanto, para a próxima tela, rodada 36, hoje tem Atlético e Ferroviária. Estão jogando, aliás, lá em São João del Rei. E hoje, um pouco mais tarde, tem Cuiabá e Goiás. Amanhã, às 4 da tarde, o Novo Horizontino recebe o Remo. Olha que jogo que promete esse lá no Jorge Ismael de Biase. Também amanhã, o Atlético Paranaense enfrenta o Volta Redonda. Não dá nem para discutir, né, que o Atlético não é favorito. Vila Nova e Avaí, que jogam também amanhã lá no Oba, já é um jogo um pouco mais equilibrado. Aí domingo tem Criciúma e Atlético Goianiense, os dois brigando quase desesperadamente. CRB e Operário, também dois que lutam. Paysandu, que já foi diante do Coritiba, quer dizer, teoricamente missão fácil do Coritiba no domingo à noite. Segunda, Chapecoense recebe o América e o Botafogo de Ribeirão Preto, desesperado, recebe o Amazonas, Maurício Milhão. Jogos interessantes nessa rodada. Eu acho que para mim um jogo mais interessante aí seria sábado, né? No Jorjão, Novo Horizontino e Remo. Seria um duelo bom, um jogo bom de se assistir. E na segunda-feira o jogo dos desesperados, né? Botafogo e Amazonas ali. O Amazonas ainda tentando, né? Uma sequência boa respirar de vitórias por aparelhos aí. para tentar ali se safar do rebaixamento, mas é muito difícil. Muito bem, agora sim, ó, a gente vai voltar naquele assunto que eu comentei no começo. Na próxima tela, que já vai pintar aí para você, a situação do outro Z4, né? Quem virá para essa Série B? Porque, olha, Série A do Campeonato Brasileiro tem hoje Sport, Fortaleza, Juventude e Santos na zona da degola. O Sport já foi, com 17 pontos não tem nem o que falar. Agora, olha, daí para cima, Maurício Milhão, Fortaleza, Juventude e Santos. Mas o Vitória só tem 34. Ah, mas o Inter só tem 36. Eu acho que esses dois correm perigo. Agora, claro que pode sobrar para o Grêmio, pode sobrar para o Ceará, para o Bragantino, que tem 39, e até para o Atlético Mineiro, que tem 40 pontos, hein? O Atlético Mineiro, ele vem... Teve uma injeção ali de adrenalina depois da vitória do Independente Del Valle pela Sul-Americana, e eu acredito que não tenha muito risco o Atlético Mineiro, muito embora a gente fala, né, que 45 pontos seria a pontuação ideal para você não ser rebaixado. Mas acredito que o Atlético não entra nessa... não decai para a Série B. O Bragantino conseguiu uma boa sequência de vitórias aí nas últimas rodadas, conseguiu afastar um pouco, mas ali a preocupação mesmo é mais para o Grêmio, o Ceará, porque não vem tendo umas boas partidas, não tem mantido uma boa sequência de jogos. O Internacional, então, nem se fala ali, a dupla porto-alegrense, Grêmio e Internacional colado, lado a lado. E o Vitória é aquela, né? Tem uma boa gestão na Série B do Campeonato Brasileiro, consegue entrar entre os G4, mas não consegue se manter numa Série A do campeonato. Quando você pega times fortes ali como Flamengo, Palmeiras, os times de ponta, ele não consegue se manter. É onde ele oscila muito. Ele desce para a Série B, volta para a Série A e fica nesse sobe e desce. Agora a surpresa ali entre os rebaixados, né, no Z4 é o Santos, né, que fez um bom investimento trazendo de volta o Neymar, não está jogando, não jogou ainda o que se espera de um camisa 10 de uma seleção brasileira, mas está dentro os clubes ali do rebaixamento. Sempre tem, né, um dos grandes para cair, dessa vez novamente, muito provavelmente seja o Santos. Vamos esperar as próximas rodadas, porque vem coisa muito interessante também. Vamos acompanhar essa reta final, né? A gente não falava muito de Série A e de Série B, porque tínhamos os times de Campinas na Série C. Agora, como já acabou, a gente vai dar uma atenção especial para a sequência de Série B e acompanhar esse Z4 da Série A do Campeonato Brasileiro. Bem, um espaço também para Santa Bárbara do Oeste, União Barbarense, já tem um novo treinador, tá? Depois de muito mistério, depois de muito disque, finalmente hoje, Maurinho Fonseca foi anunciado como treinador. Veja aí na sua telinha uma foto do treinador, que é o Carequinha, aí para quem não sabe, esse é o Maurinho Fonseca. Aí ele está ao lado do Geninho Coraza, que é o supervisor de futebol
do União Barbarense. Então a apresentação foi hoje pela manhã, União que já começa na semana que vem os seus preparativos também para disputar a Série A3 do Campeonato Paulista na próxima temporada. Sorte para o Maurinho Fonseca. Mais um intervalo aqui no Unisports. Daqui a pouco vamos falar do Primavera de Indaiatuba, que já está apresentando seus reforços e já começou a trabalhar visando a próxima temporada. Mas também tem seleção brasileira. E depois vamos dar um passeio até Portugal. Aguarde, voltamos já. Na Unifage, você não só aprende sobre inteligência artificial, você a cria. Aqui é prática constante e conexão direta com o mercado global. Parceria com a Amazon, fazendo você ter destaque no mercado. Prepare-se para ser um profissional ético, criativo e com salários competitivos. Não fique para trás. A inteligência do futuro espera por quem tem coragem de liderar. Unifage, inovação que transforma. Você sabia que pode contribuir com a segurança de Jaguariúna? Participe das reuniões do Conseg, que acontecem toda primeira segunda-feira do mês, na Câmara Municipal. Faça parte da construção de uma cidade mais segura. Cidadania, uma iniciativa, TV Artes e Unifage. Qual é o futuro ideal para você? Para os pacientes da AACD, é viver em um mundo onde as diferenças não sejam barreiras, é ter acesso à saúde de qualidade, é circular com autonomia e acessibilidade, é contar com a confiança de quem acredita em você, é garantir que todos recebam tratamento de excelência e, com a força da sua doação, a AACD transforma a vida há 75 anos. Confiamos no futuro, confiamos em você. Doe agora! Olambra é conhecida em todo o Brasil pela beleza das flores e pelo orgulho em preservar suas raízes holandesas. Uma cidade charmosa, onde a cultura e a arte estão por toda parte. Olambra é arte, é cultura. Fique por dentro da programação da TV Artes e da TV Cultura em nossa região. Sintonize canal 19 na TV aberta, 58 na Nova Parabólica e canal 82 na Sky. Sabe qual é o segredo das mulheres que estão conseguindo emagrecer de graça? Elas ligaram e adquiriram o Glicotrate numa condição única. 70% de desconto para você nivelar sua glicemia e mandar embora o fantasma da diabetes. E o emagrecimento vem junto, mas de graça, sem tirar nenhum real do bolso. Ligue e garanta o seu. Na Unifage, você não só estuda, você vive a experiência de ser protagonista da sua história. Com aulas práticas desde o primeiro dia e uma infraestrutura de ponta, o aprendizado aqui vai muito além da sala de aula. Tecnologia, inovação e um time de mestres que inspiram. Com ensino por competência, conexões globais e certificações intermediárias, a Unifage te prepara para o mundo real. Unifage, mais que educação, uma jornada transformadora. De volta no último bloco desse Unisportes, desta bela sexta-feira, e voltamos para falar de seleção brasileira. Comecinho da semana, Carlo Ancelotti convocou mais uma vez a nossa seleção para os próximos amistosos. Os amistosos deste mês, dia 15 e dia 18, que serão contra seleções africanas, mas em terras europeias. Então, Bento, Ederson e Hugo Souza, os nossos goleiros. Os defensores, Alexandro, Caio Henrique, Danilo, Éder Militão, Fabrício Bruno, Gabriel Guimarães, Luciano Juba, Marquinhos, Paulo Henrique e Wesley. Os meio-campistas, Andrei, Bruno Guimarães, Casemiro, Fabinho e Paquetá. Os atacantes, Estevão, João Pedro, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Richarlison, Rodrigo, Vinícius Júnior e Vitor Roque. Para muitos, a maior surpresa dessa convocação, o Vitor Roque. O que você achou desta seleção do Carlo Ancelotti, Maurício Milhão? É uma seleção com novidades, né? Quando você olha ali
na linha, nos defensores, um Luciano Juba, um Paulo Henrique. Você vê que são jogadores, e novamente o Fabrício Bruno ali, estando ali entre os defensores. Acho que o Carlo Ancelotti acabou gostando do comportamento do Fabrício, tendo ali como um cara de confiança na linha de defensores. No meio campo, a única novidade é o Fabinho, que não vinha de algum tempo sendo convocado. E nos atacantes, o Vitor Roque, vem fazendo um bom campeonato brasileiro com o Palmeiras, balançando as redes. Quando não marca, ajuda muito em questão de assistência. E ali você pega um Vinícius Júnior, um Rodrigo, o Luiz Henrique, até mesmo o Estevão, que estava jogando fino no Chelsea, e o João Pedro. Ali a convocação, para mim, me agrada bastante, viu, Maurício? O Fabinho é um caso à parte. Aliás, o campineiro Fabinho, tá? O Fabinho é nascido em Campinas. Embora não tenha atuado nos times de Campinas, mas ele é nascido em Campinas. Ele foi ressuscitado para a seleção brasileira, está jogando lá no mundo árabe, no futebol árabe. Confesso que eu não entendi a convocação do Fabinho, né? Mas, em todo caso, os observadores de plantão, aliás, como eu já não entendi a convocação do Paquetá, como eu não entendo a convocação do Richarlison, para mim são jogadores que não estão vivendo um momento, talvez eles esteja convocando pelo passado. Assim como eu não consigo entender como é que o Danilo é reserva no Flamengo, como é que ele pode ser convocado para a seleção brasileira sendo reserva no Flamengo, Maurício Milano? Me explica isso. É complicado, viu, Maurício? E até mesmo no atacante, né? Você vê um Pedro jogando no Flamengo, fazendo um gol, um cara raçudo, e você não vê ele na seleção brasileira. Você acaba tendo o Richarlison como camisa 9, deixando de lado o Pedro, um dos maiores artilheiros do Campeonato Brasileiro nos últimos anos. Então, assim, tem algumas coisas na convocação do Ancelotti que você não entende. Tudo bem, ele quer dar um giro, quer trazer jogadores diferentes, conhecer novos jogadores, mas também tem muitos jogadores que atuam no futebol brasileiro pedindo passagem e aí acaba não sendo atendido. Mistérios que continuam na nossa seleção brasileira. Já era assim em outros tempos e os mistérios continuam. Mas sabe onde é que não tem mistério no futebol? É na Copa Libertadores do Brasil. É isso mesmo que eu disse. Eu não estou falando de Libertadores da América. É Libertadores do Brasil, porque nos últimos anos a Copa tem estado aqui. Olha aí na sua telinha. A Copa Libertadores não sai aqui do Brasil, Maurício Milé. Olha, de 2019 Flamengo, 20 Palmeiras, 21 Palmeiras, 22 Flamengo, 23 Fluminense, 24 Botafogo e esse ano ou Palmeiras ou Flamengo. Será que o pessoal da América do Sul tá bravo com o futebol brasileiro ou não, Maurício Milé? O futebol brasileiro se fortalecendo cada vez mais na Copa Libertadores e os times carioca também batendo carteirinha, né? Flamengo ali 2 vezes, Fluminense, depois Botafogo e agora Palmeiras ou Flamengo. Mais um título aí vindo coroado na Taça Libertadores, marcando ali a bandeirinha do Brasil. Aliás, você chamou a atenção para um detalhe interessante, né? Porque nós temos 3 times do Rio aí campeões da Libertadores, né? O Flamengo 2 vezes, claro, pode ser uma terceira, né? Agora, mas de São Paulo só tem o Palmeiras, hein? O último campeão paulista da Libertadores foi o Corinthians, né, em 2012. 2012, verdade. Nós que já tivemos um Santos bicampeão, um São Paulo bicampeão, mas esses times nos últimos tempos estão longe das conquistas. Mas por falar em conquista, tem um outro assunto interessante aí, já na próxima telinha, que a gente vai rolar para vocês. Você sabe quais são os times paulistas campeões nacionais? Se não sabe, olho na tela e confere aí. São 21 títulos nacionais de equipes do interior paulista. Eu falei equipes paulistas, não, equipes do interior paulista. Claro, você sabe que o Guarani é o único campeão brasileiro, lá em 1978. Mas na Série B, além do próprio Guarani, que ganhou a Taça de Prata de 81, e naquele elenco estava Edson Magalhães, tem aí a Série B do Bragantino, em 89 e 19, União São João, em 96, a Inter de Limeira também foi campeã, lá em 88. A Série C tem 11 campeões do interior, né? A Ponte, que ganhou nesse ano, o Mirassol em 22, o Ituano em 2003 e 2021, o Oeste em 2012, o Red Bull Bragantino, na época só Bragantino, 2007, o União Barbarense ganhou em 2004,
comemorou essa conquista jogando com o Fortaleza, fora de casa, lá em Fortaleza. O Paulista de Jundiaí ganhou em 2001, o 15 de Piracicaba em 95, o Novo Horizontino em 94, o União São João em 1988. A Série D tem 2 conquistas paulistas, o Mirassol de 2020 e o Botafogo de 2015. E na Copa do Brasil, claro, a gente se lembra do título do Paulista de 2005 e do Santo André de 2004. Esse nosso interiorzão é pródigo em conquistas, hein, Maurício Miléo? O campeonato não, os times do interior são bem representados, né? Tanto na Série B, na Série C. O brasileiro, com o Guarani sendo o único time do interior conquistado o Brasileirão, mas mostra a força do interior, né, Maurício? Ainda mais quando você tem um planejamento, você vê ali o Mirassol aparecendo 2 vezes em pouco tempo, né, de uma Série D para uma Série C, hoje de uma Série C para uma Série B. Então, assim, em tão pouco tempo, você vê alguns clubes e você vê um volume. Mas também pelo lado triste, né, quando você depara uma Copa do Brasil, um campeonato tão importante, tem grandes clubes, né, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Santos, Corinthians, e você vê 2 times de interior, um Paulista de Jundiaí e um Santo André, que hoje não estão em nenhuma divisão, acaba sendo um pouquinho triste por esse lado. É verdade, e a gente vê times, né, que já estão há algum tempo aí na briga e que tem títulos, e hoje, né, já não tem nenhuma expressão no futebol, o caso do Oeste, o Barbarense, Paulista, o 15 vai voltar a jogar esse ano a Série D, né, o União São João, que deixou de jogar vários anos, agora está voltando também na A4 e A3, então, valorização do futebol do nosso interior, né, com certeza isso é muito importante. Com certeza. Bem, agora nós vamos abordar aqui um outro assunto do nosso interiorzão, aqui da nossa região. O Primavera de Indaiatuba, uma das equipes que vai debutar, aliás, a equipe que vai debutar no Campeonato Paulista da Série A1 na próxima temporada, digo a única que vai debutar porque o Capivariano, que foi o campeão e subiu, já disputou, né, a Série A1. O Primavera de Indaiatuba não, primeira vez. E agora já começa os seus preparativos visando essa temporada. Maurício Miléo, eu vou fugir só um pouquinho do futebol. Você é fã da Isa? Ah, tem umas músicas boas, meu amor. Eu sou meio eclético. Ah, muito bem. Quem era fã da Isa até um tempo atrás era o Yuri Lima, que, aliás, teve uma filha com a Isa. A Isa pediu para ele, né, ele acabou dando uma pulada de cerca, digamos assim. Aí a Isa, para aceitá-lo de volta, disse o seguinte: olha, você abandona o futebol e passa a trabalhar como empresário, sei lá das quantas aí, mas não quero ver você mais no mundo do futebol. Ele, beleza, aceitou, né? Abandonou o futebol. Só que agora, recentemente, o relacionamento dele com a Isa acabou. O que aconteceu com o Yuri Lima está retornando ao futebol, exatamente no Primavera de Indaiatuba. Ele foi apresentado ontem. Você acompanha aí alguns trechos da entrevista. Até falei antes, era o sonho do meu pai, sempre foi o sonho do meu pai, dos meus irmãos. Né? Eu tenho um irmão gêmeo que acabou parando de jogar por conta de lesão. Então o futebol sempre esteve na minha família, né? Quando eu decidi parar para cuidar da minha filha, eu sabia que de alguma forma eu queria continuar no futebol. Talvez passando experiência para os mais jovens, de alguma forma. E surgiu o convite do meu empresário, né, o César Soller, foi o único cara assim, que eu trabalhei minha carreira inteira. Ele me chamou para dentro da empresa, né, e eu vi com bons olhos, né, eu estaria continuando no mundo do futebol, né, que sempre foi meu sonho. Então para mim foi muito bom porque eu ainda tinha esse contato. Eu continuava conversando com muitos amigos, né? E a gente nesse mundo a gente faz muita amizade. Então foi difícil porque tá jogando, tá treinando, tá nesse ambiente, né? No dia a dia, nessa rotina, para mim sempre foi muito bom, né? Então faz falta, mas eu ainda estar dentro do futebol de alguma forma me aliviou um pouco. Através do próprio César, acabei conhecendo esse cara aqui e o Nenezini. Eu tive algumas outras propostas, né?
E sendo bem sincero, assim, foi a nossa conversa. Eu conhecendo o Arroz, conhecendo o Nenezini, foi o que mais me fez querer estar aqui. Eu senti o quanto eles querem fazer isso aqui dar certo, né? E o quanto tá dando certo, né? Não é à toa que tá na primeira divisão de um campeonato paulista. Eu acho que teve muito a ver com essa conversa que eu tive com eles. Cara, você vê que é um clube que tá se atualizando, né? Melhorando. Eu tiro como exemplo o próprio Mirassol, né? Que eu tive agora mais recente. E falando até do próprio elenco, assim, né? Por mais que tenham caras assim de muito nome, né? Eu vejo o time do Mirassol exatamente assim, né? Se você vê no começo da competição, acho que a maioria falaria que o Mirassol brigaria para não cair, talvez, e tá do jeito que tá. E eu acho que isso muito por mérito, né? E de toda a estrutura que o clube dá, que eu vejo que aqui é igual, né? Nós temos todo o suporte, tudo que é preciso, e vai depender da gente, né? Vai depender de muita coisa, né, seu Yuri Lima? O senhor poderia estar disputando Série A de Campeonato Brasileiro, ter Libertadores aí pela frente o ano que vem, mas opções são opções, não é? Nem sempre a gente acerta as opções. Aliás, eu acho que ninguém acerta 100% das opções que faz na vida, não é, Maurício Mileno? É verdade. Bem, o Yuri Lima, será? Agora, a grande questão é, será que ele vai voltar a apresentar um futebol no mesmo nível que ele apresentava no Mirassol? Vamos lembrar o seguinte, ele não era titular absoluto do Mirassol. Não, ele era mais um no elenco. Mas, né, jogar no Mirassol nos dias de hoje não é para qualquer um, né, Maurício Mileno? Verdade, o Mirassol ainda mais que veio dessa crescente, né, dos últimos anos, conquistando vários acessos, ainda chega numa Série A de Campeonato Brasileiro, batendo de frente, ganhando e convencendo com times grandes da competição, estando hoje dentro de uma zona de classificação para uma Copa Libertadores da América com vaga direto. Então, assim, hoje em dia, jogar no Mirassol pode-se dizer que está jogando em time grande. Sim, não há dúvida disso. Bem, saímos de Indaiatuba, vamos atravessar os 7 mares. Vamos a Portugal. Quem está em Portugal? J. Santos. J. Santos, do City Bar, J. Santos, do City Tortas, está curtindo mais uma temporada lá na terrinha. E ele chega com a gente hoje aqui no nosso Uniesportes. Fala, J. Santos. Finalmente encontrei o meu cinegrafista Fernando Madeira, que pode, né, estar comigo, e não é sempre que ele pode. Eu estou aqui em Portugal, estou com uma vela na mão, vou acender uma vela ali, já. Meu cinegrafista Fernando Madeira vai fazer essa panorâmica mostrando para vocês o altar do mundo, Nossa Senhora de Fátima, que é onde eu estou, e desejo que vocês todos tenham um dia feliz, uma semana cheia de trabalho, uma semana cheia de felicidade, e que vocês realmente saibam que este é, para quem não conhece, né, o altar do mundo. É aqui em que os nossos pensamentos elevados ao Criador, a Nossa Senhora de Fátima, ela nos protege a todos nós. E é isso que eu estou fazendo hoje aqui, dia cinzento. Vocês podem perceber que o povo está usando guarda-chuva e claro, né, está chovendo aqui em Fátima, está chovendo em Portugal. E eu gostaria de vocês que o meu pensamento fica sempre em todos vocês que me acompanham nas minhas redes sociais. Eu já estive em alguns lagares de fazer azeite, já estive vendo fazer azeite, o azeite que será consumido no City Bar e na City Tortas, já está sendo fabricado aqui. Há uma grande abundância de azeite este ano em Portugal e vocês podem ficar tranquilos, podem ir ao City Bar, a City Tortas, vocês vão ter azeite de qualidade. Daqui a pouquinho vou acender esta vela em homenagem a todos vocês. O Fernando Madeira vai continuar mostrando e agora vai mostrar para vocês ali aonde nós vamos acender
as nossas velas. Ele também está aqui para acender a sua velinha. Nós vamos levar para vocês sempre um pouquinho de Portugal, um pouquinho disto que é o pensamento que nós temos todos os dias. Eu não sou um católico fervenho, né? Mas sempre que rezo por todos aqueles que já se foram e todos aqueles que precisam de nós que estão aqui nesse mundo. Então, o Fernando Madeira vai continuar vocês aí, toda essa alegria de nós estarmos aqui no santuário de Nossa Senhora de Fátima, neste que é o altar do mundo. Então, a todos vocês, um beijo no coração e logo eu mando mais informações para todos vocês. Um abraço e obrigado. Grande abraço, J. Santos, direto de Portugal, lá no santuário de Nossa Senhora de Fátima. Muito obrigado sempre por estar orando por todos nós. Maurício Milhão, muito obrigado por estar com a gente nessa edição do nosso Unisports. Obrigado, Maurício, obrigado pelo convite, obrigado a você, telespectador que esteve conosco aqui no Unisports. Até a próxima. Muito bem, agradecendo a você que esteve com a gente, claro, canal 19.1, canal aberto aqui na região metropolitana de Campinas, você pela Sky, pela Nova Parabólica, pelas nossas redes sociais. Um excelente fim de semana para você. Voltamos na próxima sexta. Até lá. E assim estamos...